Queridos irmãos e irmãs, vamos novamente ao Evangelho segundo o evangelista Lucas, de uma parábola tão conhecida de nós, desde a nossa infância, talvez, a parábola do bom samaritano. E pensamos que, ouvindo esta e outras parábolas do Evangelho, podemos tentar entendê-las de uma maneira que as possamos colocar em prática e que elas sejam uma força extra espiritual em nossas vidas, para não só ouvirmos e lermos, também entender com as nossas forças, colocá-la em prática. Entendemos estas parábolas, ou pensamos que entendemos externamente, mas efetivamente por trás tem um significado ainda muito maior daquilo que nós pensamos que pode ter. E vimos então no Evangelho essa parábola em que Cristo então responde a um doutor da lei sobre a pergunta que ele próprio fez a Cristo, questionando o que é que ele teria que fazer para ter a vida eterna. Bem, como todos os judeus sabem perfeitamente, e respondeu na hora, que é um dos mandamentos de Deus dados a Moisés, que diz: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua mente, e ao teu próximo a ti mesmo. Um dos mandamentos. Cristo fez então esse doutor inteligente da lei, não é? Para repetir bem em voz alta esta resposta. Cristo disse: bem, é exatamente isso que tu disseste. Faz isso e viverás. Mas parece que o doutor da lei não estava assim tão satisfeito com a resposta que Cristo tinha dado e perguntou novamente: e quem é o meu próximo? Aqui, queridos irmãos e irmãs, está o ponto principal da parábola e a explicação do próprio Deus homem ao doutor da lei e a nós, presentes aqui em conjunto e oração, em que relata, como já sabemos, que vinha um homem a descer Jerusalém e Jericó e foi assaltado, espancado por ladrões e ficou ali a sofrer, aleijado, com feridas. Passou um sacerdote do templo, não fez nada. Passou um levita também do templo, não fez nada. E então passa um samaritano e realmente pôs a olhar para aquele homem que tinha sido assaltado e espancado, e parou e foi tratado. Podemos ver, queridos irmãos e irmãs, que pode haver aqui um contrassenso em que, passando um sacerdote e um levita, que são pessoas religiosas, são pessoas que são sacerdotes, que servem a Deus um tempo, puderam passar ao laço do homem e não fizeram nada. Bem, pode ter duas explicações. A primeira é que no Antigo Testamento, segundo a lei, dizia que os sacerdotes não podiam tocar em sangue. Então, o sacerdote e o levita do templo, cumprindo a regra, aquilo que é e aquilo que está escrito na lei, passou e não tocou o que estava sem não poder tocar em sangue. Então não podia mexer ali. E seguiram em frente. Mas realmente passou ali um samaritano que nem sequer era judeu. E o homem tinha sido espancado, era judeu, e estava ali, aleijado no chão. E nem o sacerdote nem o levita não o puderam ver nem fazer nada, não podiam
ficar isso aí. O samaritano, que era tão odiado pelos judeus e que realmente tinham esse conflito com os judeus, os samaritanos não conviviam com os judeus e os judeus abominavam. Os judeus nem os podiam ver à frente, amaldiçoavam, nem sequer podiam os ver à frente. Mas, apesar dessa diferença entre os judeus e os samaritanos não faziam diferença na misericórdia que tinham com qualquer pessoa que pudesse precisar da sua ajuda, da sua misericórdia, ao contrário dos judeus. Os samaritanos, ao contrário dos judeus, não olhavam a quem quando era para disponibilizar a sua ajuda ou a sua misericórdia. Podemos ver aqui, queridos irmãos e irmãs, o excesso de ritualismo, não é? O sacerdote e o levita passando ali ao pé do homem espancado tiveram, cumprindo a lei, não posso tocar em sangue, tenho que fazer o que está escrito na lei. E o homem ficava ali morrendo. A pessoa, não o judeu, a pessoa que estava ali, não era judeu, não era samaritano, era a pessoa em si. Então, podemos às vezes colocar isso no nosso dia a dia. Às vezes somos demasiado ritualistas com as regras da igreja e esquecemos aquilo que também é importante, que é a atenção e o olhar misericordioso e de amor para o próximo. E esse autor da lei perguntou: quem é o próximo? O próximo, bem, o autor da lei, o seu próximo é o seu povo judeu. O seu próximo não é o samaritano, porque o samaritano é outra raça, é outra tribo e realmente não é o seu próximo, não é o seu vizinho. Então, queridos irmãos e irmãs, Deus nos abre então os horizontes, a mente e o espírito neste Evangelho, que não devemos fazer diferença entre nacionalidade, raça, religião, entre uma pessoa que tem uma opinião política diferente, uma pessoa que é mendiga, uma pessoa que é chefe de Estado, uma pessoa que é religiosa, seja que situação for. Cristo nos mostra que não devemos colocar barreiras em nossa visão para ver quem é que é o nosso próximo. O nosso próximo é a pessoa. Não colocamos então rótulos de nacionalidades, de partidos políticos, de religiões, seja muçulmano, seja judeu, seja evangélico, seja hindu, seja o que for. Deus nos ensinou esse amor, esse evangelho do amor, esse evangelho que não tem barreiras. Esse próximo é aquele estranho que a gente às vezes nem conhece em lado nenhum. O nosso próximo é aquela pessoa que nos odeia, aquela pessoa que nos ama. O nosso próximo, queridos irmãos e irmãs, é qualquer pessoa feita à imagem e semelhança de Deus. E os santos padres, interpretando também o Santo Evangelho de hoje, nos ensinam de forma instrutiva e nos fazem esta comparação entre a parábola e aquilo que eles interpretam, que é que o homem, então, que vinha a descer as estradas de Jerusalém e Jericó, é Adão. É Adão que representa a humanidade.
que foi espancado, deitado no chão. Significa Adão, aquela pessoa que foi espancada. Significa a nossa humanidade. E essa humanidade tem que se refletir na imagem e semelhança de Deus, porque fomos feitos à imagem dele. É essa humanidade que às vezes perdemos. Essa humanidade de pessoa para pessoa, não de país para país, religião para religião, partido político para partido político. E esse homem que foi da parábola, que foi espancado, significando Adão, significa também a nossa queda e a nossa expulsão do paraíso, sofrendo também, e fomos obrigados a viver na dor, na tristeza e na morte. Vemos depois o sacerdote e o levita que representa então o Antigo Testamento e a lei de Deus dada a Moisés, que por si só não pode salvar o homem. Os ladrões que assaltaram são então representados como os demónios que, com inveja da nossa humanidade, da nossa aproximação a Deus, nos abordam, nos afetam nos pensamentos, nas ações, tornando-nos então maus e exercitando, não é, a sua vontade de nos manter afastados de Deus. O samaritano, queridos irmãos e irmãs, representa o próprio Cristo. O samaritano que ajuda o homem que foi espancado é representado pelo próprio Cristo, que nos dá então o Novo Testamento, que nos dá os dons com o qual, na parábola, o samaritano curou e ajudou a sarar as feridas com azeite e vinho, com o qual hoje são matérias abençoadas na Santa Igreja através do Espírito Santo. E a estalagem para onde esse samaritano levou o homem espancado representa a Igreja, que ajuda todos aqueles que no arrependimento se querem aproximar de Deus e queiram participar nos santos mistérios, no Espovete, para a cura da alma e do corpo. Assim representa esse hotel para onde o samaritano levou o homem espancado. E depois temos, no dia a seguir, quando ouvimos no Evangelho, que depois, quando o samaritano saiu de manhã no hotel e disse que depois daria 3 denários para ir lá depois fazer o pagamento, significa quando Cristo ressuscitou e divulgou a nós a sua segunda vida. Os santos padres assim interpretam, queridos irmãos e irmãs, esta parábola de hoje, instrutiva, nosso alimento espiritual. Nós que andamos atarefados durante a semana nos nossos trabalhos, nos alimentamos às vezes não tão bem, mas que ainda nos alimentamos pior da palavra de Deus, das instruções do Santo Evangelho, de colocar aquilo que ouvimos em prática com o nosso esforço, apesar da nossa fraqueza humana, sendo que, por vezes, nos parece impossível perdoar, ou parece-nos impossível amar quem nos ama ou os nossos inimigos, mas olhemos pelo prisma não do nosso amor, mas pelo prisma do amor divino. É através, queridos irmãos e irmãs, do amor divino e não daquilo que supostamente nós dizemos que é amor, que pela graça de Deus conseguimos
Então, ver o nosso próximo, no nosso irmão, no nosso amigo, no nosso inimigo, sem colocar barreiras, porque foi isso que Cristo nos ensinou. Amar o Senhor nosso Deus com toda a força, com toda a mente, e ao nosso próximo, imagem da nossa humanidade como a nós mesmos. Amém.